Aparição sinistra Amazonas. Meu nome é Daniel. Sou de Manaus, Amazonas. E o que vou compartilhar aconteceu em 2020, quando fui visitar minha avó, Dona Lourdes, que morava em uma pequena comunidade ribeirinha, a algumas horas de barco da capital. Cresci ouvindo as lendas da floresta, mas nunca pensei que um dia me tornaria parte de uma delas. Minha avó sempre foi uma mulher forte e respeitada na região. Muitos a procuravam para pedir conselhos ou remédios naturais, pois ela conhecia cada planta e raiz da mata. Sua casa ficava perto do rio, rodeada por uma vegetação densa que parecia esconder segredos antigos. O local sempre me transmitiu paz, mas naquela viagem algo estava diferente. Cheguei ao fim da tarde, sendo recebido com um sorriso caloroso e um prato de peixe fresco. Conversamos por horas, e ela me contou sobre estranhos acontecimentos que vinham perturbando a comunidade. Algumas pessoas diziam ouvir vozes na mata, chamando por seus nomes. Outros juravam ter visto uma mulher pálida vagando entre as árvores, com cabelos longos e desgrenhados, vestindo algo que parecia um velho xale. "Ela não quer que a gente fique aqui, neto", minha avó disse baixando a voz. Algo foi despertado. Levei aquilo como mais uma das histórias da região, mas na segunda noite fui forçado a mudar de ideia. Acordei no meio da madrugada com o som de algo arranhando a madeira da casa. Era um ruído baixo, constante, como unhas sendo passadas devagar sobre a superfície. Fiquei em silêncio, tentando entender de onde vinha. Quando levantei da cama e fui até a janela, meu sangue gelou. Lá fora, sob a luz fraca da lua, uma figura feminina estava parada perto da mata. Sua pele era tão branca que refletia o brilho da noite. Seus olhos eram buracos negros, sem alma. Ela estava descalça, e seu xale esfarrapado se agitava levemente com o vento. Mas o que mais me aterrorizou foi seu sorriso, largo demais, mostrando dentes pequenos e amarelados, como se tivesse acabado de se alimentar. Tentei me afastar lentamente, mas foi então que ouvi: "Daniel." A voz era baixa, quase um sussurro, mas não restavam dúvidas de que era meu nome. A mulher ergueu uma das mãos e apontou para mim. O tempo pareceu congelar. Meu corpo recusava-se a se mover. Então a figura começou a caminhar em direção à casa. Seus passos eram lentos e arrastados, como se seus pés mal tocassem o chão. Numa explosão de desespero, corri para o quarto da minha avó e a acordei. Ela olhou para mim com olhos arregalados, como se já soubesse o que estava acontecendo. Sem hesitar, pegou um pequeno saco de pano recheado com ervas e mandou que eu o segurasse firme. "Não solte isso!" O som dos arranhões na madeira ficou mais alto. Algo estava tentando entrar. Minha avó começou a rezar em voz baixa, e então ouvi um grito agudo do lado de fora. A energia da casa pareceu vibrar, e um vento forte soprou do nada, apagando a lamparina. Ficamos ali, no escuro, esperando. Depois de um tempo, o silêncio tomou conta. Quando o sol finalmente nasceu, saímos para ver se havia algum sinal da mulher. Não havia pegadas, nem qualquer indício de que algo tivesse estado ali. Apenas um pedaço de tecido escuro, preso em um galho baixo. Peguei-o com cuidado e senti um arrepio subir pela espinha. Ele estava frio, como se ainda carregasse a presença daquela entidade. Minha avó explicou que aquela aparição poderia ser um espírito perturbado, algo que havia sido invocado sem querer ou que ainda buscava vingança. "Se ela chamou seu nome, significa que te escolheu. Você precisa ir embora." No mesmo dia, preparei minha partida. Enquanto o barco se afastava da comunidade, senti um peso saindo dos meus ombros. Mas no fundo, sabia que aquela história não havia acabado. Desde aquela noite, nunca mais voltei à casa da minha avó. Ainda a visito em Manaus, quando ela vem para a cidade, mas me recuso a voltar àquele lugar. Até hoje, acordo algumas noites com a sensação de estar sendo observado. E às vezes, juro que ouço um sussurro carregado pelo vento, chamando meu nome. Encontrei algo que nunca deveria ter visto. Meu nome é Ricardo, sou de Florianópolis, Santa Catarina, e o que vou contar aconteceu em 2019, quando fui passar um fim de semana em um chalé isolado na Serra Catarinense. Queria um tempo para relaxar, mas acabei encontrando algo que nunca deveria ter visto. Trabalhava em uma empresa de tecnologia, e o estresse do dia a dia
estava me consumindo. Um colega me recomendou um chalé rústico em uma área afastada, onde poderia descansar sem sinal de celular ou internet. A ideia parecia perfeita. Fiz a reserva e na sexta-feira parti para lá. A estrada até o chalé era sinuosa e cercada por uma floresta densa. Quando cheguei, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. O chalé era pequeno, mas aconchegante, feito de madeira escura, com uma varanda voltada para a mata. Ao lado, um pequeno lago refletia a luz do fim de tarde, criando uma paisagem digna de um quadro. Depois de descarregar minhas coisas, acendi a lareira e preparei um café. Sentado na varanda, respirei fundo, apreciando o silêncio absoluto. Porém, logo percebi que o silêncio era estranho demais. Nenhum som de insetos, nenhum canto de pássaros. Apenas um vácuo absoluto de som. Um arrepio percorreu minha espinha, mas ignorei. A primeira noite foi tranquila. Li um pouco e dormi cedo. No entanto, acordei por volta das 3 da manhã com um barulho estranho vindo da floresta. Parecia um sussurro, baixo e constante, como se muitas vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Sentei na cama, tentando ouvir melhor, mas os sons cessaram de repente. O medo tentou se instalar, mas me convenci de que era apenas o vento entre as árvores. No dia seguinte, decidi explorar a área ao redor do chalé. Caminhei pela trilha que levava ao lago e, enquanto apreciava a paisagem, notei algo estranho do outro lado da margem. Havia pegadas na lama, mas não eram de animais ou de outro visitante. Eram pegadas humanas, descalças, indo em direção à mata densa. Elas pareciam recentes, mas não havia nenhum outro sinal de presença humana por perto. Meu coração acelerou e uma sensação incômoda se instalou. Resolvi voltar para o chalé. Ao cair da noite, acendi a lareira novamente e tentei relaxar. A chuva começou a cair, batendo suavemente no telhado, criando um som hipnótico. Peguei um livro e tentei me distrair, mas uma batida seca na parede externa me fez congelar. Toque, toque, toque. 3 batidas espaçadas. O sangue sumiu do meu rosto. Quem estaria ali, no meio da floresta, debaixo de chuva, a essa hora? Peguei minha lanterna e, com um misto de medo e coragem, abri a porta. O frio da chuva me atingiu, mas o que me fez estremecer não foi o vento gelado. A luz da lanterna iluminou a varanda e o terreno ao redor, mas não havia nada ali. Apenas o vazio. Nenhum sinal de pegadas na lama encharcada. Fechei a porta rapidamente, trancando-a. Meu coração martelava no peito. Tentei me convencer de que era um galho ou algum animal, mas no fundo sabia que algo estava errado. Dormi mal naquela noite, acordando diversas vezes com a sensação de estar sendo observado. O pior, porém, aconteceu na última noite. Acordei sobressaltado e imediatamente percebi que algo estava errado. O fogo da lareira havia se apagado, deixando o chalé mergulhado em escuridão total. Foi então que senti uma presença no quarto. Minha respiração ficou pesada. Peguei o celular e usei a tela para iluminar o ambiente. No canto do quarto, perto da porta, uma sombra se destacava contra a penumbra. Era alta e fina, completamente parada. Meu corpo paralisou de medo. Tentei engolir em seco, mas minha garganta estava seca. A sombra se moveu. Um passo lânguido e arrastado em minha direção. Senti um calafrio percorrer cada nervo do meu corpo. Com um último resquício de coragem, liguei a lanterna do celular. Nada. A sombra desapareceu no momento em que a luz tocou o canto do quarto. Mas a sensação de presença continuava ali, sufocante. Levantei num impulso, peguei minhas coisas e saí do chalé antes mesmo do amanhecer. A chuva tinha parado, mas o ar ainda estava carregado. Quando cheguei à cidade, fui direto devolver a chave. O funcionário da recepção me olhou com uma expressão estranha ao notar minha pressa e meu semblante pálido. "Teve alguma coisa estranha lá?" Ele perguntou hesitante. Engoli em seco. "Por quê?" Ele coçou a cabeça, como se estivesse ponderando se devia continuar. "Você é a 3ª pessoa esse ano que sai antes do tempo. Todos dizem a mesma coisa. Ouviram batidas, viram sombras
Engoli em seco, um calafrio percorrendo minha espinha. Não respondi, apenas saí dali o mais rápido possível. Desde aquele dia, nunca mais fui para a Serra Catarinense. Nunca contei essa história para ninguém, até agora. Mas às vezes, quando estou sozinho em casa, ainda sinto aquele mesmo arrepio, como se algo ainda estivesse me observando. E o pior, às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda ouço aquelas batidas. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias aterrorizantes.